Bem-vindos ao nosso podcast Narcóticos Anônimos. Na série Estou Limpo e Agora, exploramos os desafios e conquistas após parar de usar drogas. Junte-se a nós para histórias inspiradoras e reflexões sobre essa nova fase da vida. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast de Narcóticos Anônimos. Nós estamos hoje aqui com o nosso convidado, o companheiro Elton, né? Vai nos ajudar aqui a trocar uma experiência sobre a recuperação em Narcóticos Anônimos, né? Então, sem mais delongas, eu vou me apresentar, depois eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar também. Bom, eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação e eu tô limpo das drogas há 15 anos, né? Isso para mim é um verdadeiro milagre, né? E graças a Narcóticos Anônimos isso vem acontecendo na minha vida. Então, companheiro, você gostaria de se apresentar? Falei assim, bom dia, meu nome é Elton, eu sou um adicto em recuperação também, eu tô sem usar drogas há 26 anos e um mês hoje, e prazer estar aqui com vocês. Legal, Elton. Obrigadão, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, participando desse momento único, né, dentro da nossa Irmandade. Então, cara, eu acho que de praxe a gente sempre gosta de saber, né, e também o pessoal que está ouvindo aí a gente hoje, como é que os nossos membros chegam, né, como é que eles chegaram até a Irmandade. E aí, eu vou estender aqui a pergunta para ti, então, como é que você chegou, cara? Como é que você descobriu o Narcóticos Anônimos? Alguém trouxe você? Você viu em algum lugar? Um rádio, uma televisão, um cartaz, um amigo? Como é que foi a sua chegada em Narcóticos Anônimos? Olha só que bacana, cara, eu morava em São Caetano do Sul, ABC Paulista, né? E na rua de cima da minha casa tem um grupo de narcóticos anônimos situado numa igreja. E tinha uma placa bem grande lá de narcóticos anônimos. Então, de várias vezes eu passei lá em frente à igreja, mas eu nunca tinha me tocado que existia um grupo ali que tinha recuperação. E aí, com tanta dificuldade de parar de usar, e minha família me levou num grupo de alcoólicos anônimos, a primeira vez, para conhecer. E eu tive o contato lá, mas assim, eu conheci o pessoal, falou, a gente tem um grupo de narcóticos anônimos também, se você se interessar, acho que lá você vai se identificar mais, porque eu acho que eles sentiram que eu não me identifiquei tanto naquele grupo. Os membros Os de membros lá é, também frequentavam já Narcóticos Anônimos. isso. Legal, cara, legal. Olha aí que bacana. E quando eu cheguei, eu ouvi a reunião atentamente e tal, ouvi, mas eu acho que eles, não sei se eles se ligaram, assim, me vieram fazer uma abordagem, né? E aí me deram o endereço, falou, ó, aqui na Igreja Candelária, lá em São Caetano, tem um grupo lá, vai lá, você vai ser bem recebido, tenta ver se você se identifica lá e tal, porque acho que eles sentiram que eu não me identifiquei muito. Eu falei que não sei, as partilhas não me atraíram tanto. E foi assim que eu fiquei sabendo que existia Narcóticos Anônimos também, nunca tinha ouvido falar em NA. Legal, cara, legal, bacana, né? Existe muito, né, Elton, essa cumplicidade, né, entre essas irmandades, né, cara? É bacana a gente poder fazer isso, né, cara? Ajudar, né? Eu acho que hoje em dia até os nossos linhas de ajuda também fazem esse trabalho de. Bom, acho que eu vou poder usar a palavra de trabalho em apoio ou em conjunto, né? A gente indica telefones de outras irmandades, né? A gente não pode falar sobre elas, né? Mas a gente pode indicar, sim, outras irmandades, né, cara? Isso é É, legal. esse trabalho de cooperação entre as irmandades é muito bacana, cara. A gente, no linha de ajuda, eu servi linha de ajuda há alguns anos depois que eu ingressei, e a gente tem essa prática, né, de não endossar, não falar que funciona, mas a gente pode indicar, dar o telefone, a pessoa liga lá e se informa. A gente não dá maiores detalhes, né, de como funciona outra irmandade, mesmo porque eu não conheço também. Mas falar que existe outro lugar é legal, importante. Bacana. É isso aí, trabalho de cooperação. Muito bom, muito bom. Cara, então, você chegou na Irmandade há 26 anos atrás. Elton, fala pra gente, cara, assim, eu particularmente, quando eu cheguei há 15 anos atrás, poxa, eu tive alguns receios, alguns medos, assim,
do que poderia acontecer, ou do que minha vida ia virar. Eu não sabia exatamente o que esperar de Narcóticos Anônimos e nem do que minha vida ia se transformar, né? Então fala pra gente como é que foi esse começo, assim, para ti de caminhada em recuperação, de primeiros dias, meses dentro de uma sala de Narcóticos Anônimos. Era realmente aquilo que você estava esperando? Como é que foi para você, cara? Acredito que todos nós, né, a maioria de nós, pelo menos, quando chega, fica meio desconfiado. Eu entrei na sala, o pessoal me abraçou, seja bem-vindo, e fica com a gente, ouve aí. A abordagem nesse grupo que eu ingressei foi feito dentro da sala, né? Existem alguns grupos que chamam a pessoa lá fora, conversa, explica o que é, mas eu entrei e a abordagem foi feita dentro da sala. Eles pediram para eu sentar e eu vi que ia chegar um momento que eles iam me explicar um pouco melhor de como funcionava. E, meu, muito legal. Fiquei lá ouvindo as partidas. Tinha um cara que ele ficava cutucando a unha assim com um alicate e tal, e aí vinha o café para ele assim, ele mexia o café com o alicate e tal, depois tomava o café. Eu falei, meu, que povo esquisito, cara, e tal. Mas, mas o cara não estava preocupado com nada, né? Ele tava ali sentado ouvindo as partilhas, depois ele partilhou, ele falou, tô limpo há 4 anos e tal. Eu falei, fiquei olhando assim, admirado, falei, nossa, 4 anos, né? E outra menina que estava no grupo lá também, estava limpa há um ano, e começaram a falar da história deles, como é que era, como é que estava sendo ficar limpo, das dificuldades e da alegria de poder estar ali e tal. E eu fui me identificando. Um lance que me chamou muita atenção na primeira reunião, no uso de droga com as pessoas que eu usava, não era uma prática a gente falar das dificuldades, né? Pô, essa noite passada eu não dormi, eu fiquei mal, saí daqui, fiquei mal, fiquei com vergonha, tive, né? Nunca, era sempre contando bravata, né? No dia seguinte. Pá, foi legal pra caramba, curti, zoei e tal. E lá, eu ouvi as pessoas dizendo, falando sobre sentimento mesmo. Tudo aquilo que eu sentia quando chegava em casa, depois da rebordose, né? Quando chegava, né? Eu sentia tudo aquilo que eles estavam falando ali, cara. Desespero, medo, vergonha. E em nenhum momento na reunião eu ouvi ninguém falar assim que o cara, eu me sinto com falta de vergonha na cara, sem força, sem nada disso, que era uma coisa que eu ouvia diariamente, né? Do familiar e de alguns amigos. Você faz isso porque você não tem força, né? Força de vontade. Isso daí é falta de caráter, falta de vergonha na cara e tudo mais. E eu não vi nenhum momento eles falarem isso. E por continuar voltando na reunião, eu vi pela primeira vez alguém falar lá da doença, né? Da doença da adicção, que começou a fazer sentido para mim. O lance de ouvir que eu tinha uma doença começou a fazer sentido, porque eu não conseguia entender por que alguns caras que andavam comigo estavam, né, continuavam usando e trabalhando e tendo a mesma mulher ainda, mesmo emprego, muitos anos. Eu falava, meu, esses caras ficam, como que eles conseguem trabalhar, usar e ter o mesmo relacionamento? Porque eu já tinha passado por várias empresas, né, vários trabalhos, não conseguia manter nenhum. E então a minha dificuldade maior no começo foi tentar entender essa parada de quem é o adicto, quem não é adicto, quem tem a doença, quem não tem, né? Isso tudo foi uma abordagem que foi feita logo que eu cheguei, e as pessoas me explicaram, mas mesmo sem entender, o que mais me marcou foi, cara, você não vai entender tudo de uma vez aqui, mas continua voltando nas reuniões. Ah, legal, cara. Olha, eu vou confessar para ti que eu fiquei realmente também, assim, apreensivo, né? Pô, me falaram tanta coisa nessa minha primeira reunião. Ah, evita isso, faz aquilo, evita aquilo outro. E eu achei que era muita coisa para fazer. Assim, para uma pessoa que tinha acabado de parar de usar droga, né? Tava um dia limpo e, puxa, é tanta coisa. Mas aí, até eu, pô, chegar a entender que, não, cara, isso tudo você vai aprender, né, com o tempo, né, a fazer essas coisas todas, né? Com o tempo você vai criando esses novos hábitos, né? E vai compreendendo um pouco mais, né? Sobre a adicção, sobre o programa, né? Poxa, é realmente
voltando um dia de cada vez para você começar a entender, né? Ou, né, descobrir o segredo, né? O segredo ou mais será revelado, né? Como o pessoal costuma dizer, né? José, o grupo era um grupo que tinha uma média de 4 pessoas, 4, 5 pessoas. Tinha um grupo que não tinha muita gente. Eu falava, meu, aquele negócio de recém-chegado, eu vou encher essa sala aqui, vou trazer todo mundo para cá, muito pouca gente aqui dentro e tal. E o apadrinhamento funcionou muito para mim, porque as pessoas que estavam lá, esse cara que tinha um cara que tinha 6 e um cara que tinha 4 anos. Os outros 3 ou 4 que frequentavam tinha pouco tempo, menos de um ano limpo. Então o apadrinhamento que eu estou dizendo é calma, né? Se você cuidar de você, já está bom demais no começo, fica vindo. Se você for buscar alguém, você provavelmente vai ficar. Começaram a me explicar e tudo mais como é que funcionava. Então, o apadrinhamento do grupo foi muito importante para mim não fazer as coisas do meu jeito, né? Porque eu achei que eu poderia ir chamar um monte de gente, encher o grupo e tal. E, na realidade, quando eu ingressei, eles falaram uma coisa que está escrito na literatura, que foi muito importante, né? O único requisito para ficar aqui, para ser membro, é ter o desejo de parar de usar. E quando eu cheguei no grupo, eu já estava realmente precisando, querendo parar, né? Então, isso fez toda a diferença, né? De entender que, eles me explicarem que não adianta a pessoa não querer. Se você não quiser, não vai acontecer. Então, esse fator aí de único requisito para se tornar membro da Irmandade é ter o desejo de parar de usar, é muito importante. Não precisa ser um puta desejo, mas tem que ter tem que ter uma Sim, vontade de querer ajuda, né? existe, tem que existir algo ali, né? Uma intenção, né? Pelo menos. É isso aí. Cara, ó, você falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção agora, porque a gente, eu não sei se ao longo dos anos isso foi se perdendo em algumas comunidades ou se, bom, não sei se a gente está em um outro momento da Irmandade, mas quando a gente lê aquele livro Apadrinhamento, eu sou fãzão, eu sou fã daquele livro, tá, gente? Sou chat daquele livro, não adianta. O meu antigo padrinho ele não gostava muito, mas eu sou chat desse livro pra caramba, porque ele me deu um esclarecimento, uma outra visão sobre a minha recuperação e sobre o apadrinhamento, né? E a gente tem um momento ali, um parágrafo ali daquele livro, que ele fala que a partir do momento que eu entrei, o próximo que entrar é minha responsabilidade também, né? Eu tenho um dever de apadrinhar. Então, quando você falou do apadrinhamento do grupo, né? Eu me lembrei disso porque o grupo muitas vezes foi o meu padrinho no início da minha recuperação, né? Eu não tinha exatamente uma pessoa específica, até porque eu nem conhecia as pessoas ainda, né? Eles também não me conheciam. Então, nesse processo, muitas vezes eu tive que ouvir todos e procurar vários para conversar, porque eu ainda não tinha aquela pessoa específica, né? Então, poxa, como é importante, né, a condução de uma boa reunião, uma reunião espiritual, né? Como é importante a gente estar ali para ouvir, né, os nossos companheiros e trazer também para eles alguma coisa significativa, positiva, de recuperação, né? Às vezes esse companheiro ou essa companheira ainda não tem um padrinho e ela usa o grupo para fazer essa função, né, cara? Pô, isso aí foi muito importante da gente estar lembrando. Até porque não, cara, quando chega, a gente, né, eu passei muito por isso, a dificuldade de falar, puta, essa pessoa que eu vou chamar para ser padrinho. Então, é muito difícil. O grupo tem que estar preparado ali, sabendo que é a responsabilidade de todos. Porque hoje em dia não, alguns grupos pensam assim, pô, o cara chegou hoje, deixa o Elton tá lá há 26 anos já, outro tá mais de 15, outro tá 10 anos, esses caras que vai lá fazer abordagem, que vai conversar. E quando, na verdade, o recém-chegado, ele vai se identificar com aquele cara que tá 20, 30, um mês, no máximo um ano limpo. Porque as minhas partilhas hoje no grupo já não são aquelas partilhas de dor, de vontade de usar, de tudo mais. Então, quem está chegando, dificilmente vai se identificar comigo. Se o cara me chamar para ser padrinho, ele vai me chamar para ser padrinho pelo tempo limpo, provavelmente. Não talvez pela identificação. E o correto é a pessoa se identificar, ter uma confiança e falar, pô, esse cara está partilhando aquilo que eu precisava falar,
aquilo que eu preciso ouvir, eu vou ver como é que está funcionando para ele. Então, é importante apadrinhar o grupo também nesse sentido. Falar, vocês todos são responsáveis por quem chega. Não é só quem está mais tempo limpo, né? É isso aí, é um fato que a gente tem que resgatar mesmo e lembrar a todos constantemente, né, de que isso é real, por isso que é bom, a gente deveria evitar, né, aquele entra e sai, aquele todo falatório, né, para não atrapalhar aí esse companheiro, essa companheira que está chegando, né, na nossa Irmandade e precisa, sobretudo, ouvir, né, com bastante atenção o que está acontecendo ali, né. Elton, cara, 26 anos, né? Eu entendi que você falou que, poxa, eu não trago mais tantas questões sobre droga para dentro da sala, né? São outras questões agora. Mas diz uma coisa pra gente, cara, é mito ou é verdade, né? Desejo de parar de usar. A gente fala sempre que, poxa, daqui a um tempo, fica aí, senta na cadeira, que daqui a um tempo o desejo de usar drogas, ele vai acabar. Cara, quando é que isso aconteceu assim para você? Quando é que você sentiu assim, poxa, não tô mais sentindo vontade de uso? Isso passou, foi rápido para você? Foram poucos meses, poucos anos? Como é que foi esse processo? Até quantos anos ainda você sentiu assim que, pô, isso aqui eu acho que era vontade de uso, não era outra coisa? Como é que foi lá? José, a caminhada, o processo é complicado, depende de quanto você está disposto a se doar, né? Porque o nosso programa, ele é de 12 passos. Então, os passos são a solução, não tem outro caminho. Eu falo assim, eu tenho afilhados que estão limpos há mais de 15 anos que nunca escreveram um passo, nunca partilharam um passo, nunca se dedicaram ao programa. Então, essa liberdade que se tem em Narcóticos Anônimos é muito louca, né? O cara vai buscar aquilo, ele leva do grupo sempre das reuniões aquilo que ele vai buscar. Eu entendi logo no começo que eu precisava de um padrinho e as pessoas diziam para eu escolher um padrinho que tivesse uma experiência com o programa de NA, que falava de passos, que estudava a literatura. Quando eu cheguei não tinha o guia de passos, né? Tinha um livretinho do quarto passo e tinha uns guias xerocados do primeiro, segundo e terceiro. Então a gente não tinha essa prática de escrever e partilhar as perguntas e respostas. A gente lia mesmo a literatura ali na veia e ficava partilhando sobre isso com o padrinho. Legal. Então, eu acho que não tem muito esse lance de tempo, sabe, José? Porque primeiro ano de recuperação, meu primeiro ano, era o ano inteiro. Os caras já não aguentavam mais no grupo eu falar que eu queria usar. Ó, E os caras falavam, Elton, mas tem coisa que você fala aqui que é fome, cara. Você tá com fome, você fala que você quer usar. Você tá com dor de cabeça, você fala que você quer usar. Por quê? Eu não sabia dar nome para os sentimentos, né? E o programa de NA faz isso com a gente, né? Eu começo a saber o que eu estou sentindo realmente. Depois de um tempo praticando e conversando com o padrinho, eu começo a entender. Então, a confusão mental no primeiro ano era muito louca, né, cara? Porque saía de casa, às vezes discutia com a minha mãe ou com meu pai, alguma coisa nesse sentido, e eu chegava no grupo com raiva e falava que quero usar. Então, foi legal, assim. Foi um processo que eu fui aprendendo a dar nome. Peraí, mas o que você está sentindo? Hoje, isso aí que você está sentindo, falta você comer hoje. Não, então, isso é fome. Esse outro negócio que você está falando é raiva. Calma, vamos trabalhar o programa. E junto com isso, José, o que me ajudou demais na minha recuperação foi o serviço de NA. Porque se envolver e me sentir parte, me sentir útil, eu acho que tenho certeza que fez toda a diferença na minha recuperação. Porque eu morava na Rua de Baixo, como eu falei no começo aí do grupo, e eu falei, como é que eu faço para ajudar? Calma. Começa a sentar do lado aqui para entender como é que coordena uma reunião. Se você quiser chegar mais cedo, como você mora aqui perto, eu te dou a chave, você chega um pouquinho mais cedo para limpar o grupo, deixar organizado e tal. E, se você... não dá para dar dimensão hoje, né, depois de tantos anos, a alegria que eu tive quando deram a chave do grupo na minha mão. Nossa, mano, que sensação legal, hein? Que responsa é essa, meu velho? Eu pegar a chave de um grupo e a chave da porta da igreja, tudo para entrar. Eu falei, cara, esses caras não estão ligados o que eles estão fazendo. Eles têm certeza disso, né? Pô, meu, como foi
Então, essas pequenas coisas que não é pequeno naquela época, não era pequena, era uma puta de uma resposta. Fez toda a diferença isso, cara. Os caras chegaram no grupo assim, eu olhar e falar, mano, que cheirinho bom, tal, cara, a sala tá limpinha, né, meu? E o nosso grupo tinha uma média de meia dúzia, né? E o cara que me deu a chave falou, cara, você coloca pelo menos 20 cadeiras, faz um círculo com 20 cadeiras e faz uma jarra cheia de café. E depois de um tempo eu falei, meu, mas por que isso? Ele falou, porque vai chegar alguém. Então eu colocava 20 cadeiras para 6 pessoas e fazia uma jarra de café e eu falava, mas para quê? Não, esse é o processo aqui dentro, cara. Vamos ter certeza de que vai chegar. Põe as 20 cadeiras aí, faz o seu trabalho, vamos fazer a nossa parte que o poder superior faz o dele, velho. Então era muito louco. Às vezes eu ficava olhando assim, meu, eu vou pôr 20 cadeiras, eu vou ter que recolher 20 cadeiras no que acabar, mas tá tudo certo. Então, Cara, toda sala de NA tem que ter pelo menos uma cadeira vazia, cara. Tem que ter pelo isso. menos uma para esperar. É isso aí. E um fato interessante, cara, eu cheguei num grupo com um nome diferente, né, de tudo que eu já tinha, quer dizer, eu não conhecia muitos grupos, mas o grupo que eu ingressei se chamava, hoje é o Grupo São Caetano, no ABC, mas chamava Chapadão do Despertar Espiritual, o nome do grupo. Legal, hein? Da O hora esse nome nome, hein? pô, o nome polêmico na região, na nossa área, um CSA só, né, CSA Sul, que comportava, quando eu cheguei, tinha 93 grupos, numa área só. Hoje são várias áreas, né? E, e aí eu chegava no grupo lá, os caras do longo alcance e tal, eu falava, meu, esse nome aí não pode, esse nome aí denigra a imagem. Depois de muitos anos de resistência, eu entendi que realmente, num grupo, um nome meio controverso para fazer um IP, assim, vai lá no Chapadão, essas coisas. É isso aí. Mas foi muito legal chegar na minha primeira reunião diária lá, depois que eu fiquei secretariando no grupo, queria entender como que funcionava o resto das estruturas, todas as outras coisas. Esse Pô, cara me elegeram lá RSG do grupo. legal. E então, esse processo de trabalhar o programa, servir NA, isso tudo é um processo que faz com que com o tempo eu não tenha tempo mais de ficar pensando em droga, vai se tornando um processo natural, cara. Você não pensar mais, não entender que eu não tenho mais, que eu tenho a cura, vai. Não é isso. O Sim, lance é sim. que, naturalmente, eu vou te contar aqui um pouco da minha trajetória nesse decorrer desses anos. Aham. Hoje, quando eu falo assim que eu vou no grupo e não falo mais, é porque eu tenho família, né? Família, tem emprego, tem responsabilidade com os pais e tudo mais. Então, é, eu acredito que depois de uns 10 anos limpo, eu já comecei já a não pensar tanto em droga. Até porque é uma coisa meio que automática, né, Elton? Foram muitos anos recorrendo ao uso de droga para, entre aspas, tentar solucionar algumas dificuldades, algumas inabilidades que nós tínhamos de lidar com a vida, né? Então, eu acho que não é uma coisa tão anormal Sim, quando a gente continua voltando meses após meses ou até anos após anos, ainda é, pensando assim, mesmo que um pensamento distante de que a droga possa ser a solução para alguma coisa, né? Afinal de contas, foram muitos anos fazendo isso. sim, sim. Realmente, só com a programação e continuando voltando é que a gente, de fato, descobre que não, que isso não é mais a solução, né? O uso de drogas não vem mais ser algo que faz parte da nossa vida ou da nossa recuperação. E o tempo tira algumas restrições, né? Eu, logo no começo, acho que na minha terceira ou quarta reunião, José, entrou um cara no grupo dizendo que tinha recaído, que tal, bebeu pra caramba, não sei o quê. Eu Puxa fiquei, vida. fiquei ouvindo assim, aí acabou a reunião, eu falei, meu, mas o cara bebeu e tal. Dificuldade do caramba de entender que álcool é droga, né? Boa. Aí o companheiro falou, cara, qualquer substância, vai ler a literatura, vai estar escrito lá que qualquer substância que altere o seu humor ou ânimo é considerado droga para narcóticos anônimos. Então, e aí muito cedo eu já comecei a entender que a doença não tem cura, que não importa o tempo limpo. E nesse decorrer desses anos aí eu tive algumas experiências com alguns companheiros que recaíram com substancial tempo limpo.
mais de 10, mais de 15, mais de 20 anos limpo que voltaram ao uso, por deixar de praticar o programa, né? Porque aí isso só me reforça que não tem cura. Hoje eu ainda vou no grupo, ainda vou frequentemente no grupo, eu sirvo o NA ainda. É difícil achar cara com mais de 20 anos limpo servindo, mas eu ainda sirvo. Não é uma prática porque eu acredito que a vida, Narcóticos Anônimos me ensinou a viver aqui fora, né? Na rua. Isso. Cuidar da minha vida e fazer as coisas e tal. É muito importante eu ter essa consciência de que quem está chegando precisa ouvir a minha história, precisa ouvir como é que eu estou fazendo para continuar e tudo mais. Sabe? Por isso que eu continuo voltando. Então, Legal. E a gente também precisa lembrar de onde a gente veio, né? claro, A gente não lembra mais hoje com pesar, né? Com aquela tristeza. Eu acho que eu partilhei isso agora no meu chaveiro de 15 anos. Olha, eu não lembro mais com tristeza dessas coisas. Eu não choro quando eu lembro disso. Mas eu também não pretendo esquecer dessas coisas, né? A gente sim, volta claro. lá na reunião para isso, né? Também. E o programa ele tá aí para isso realmente, né? Você fazer um quarto passo, para você fazer um sexto passo e se prontificar, a se modificar. Desde lá do primeiro passo, quando você começa já a admitir que você é impotente e que existe um poder superior, não importa qual, porque o que me atraiu demais na Irmandade foi o lance de não ter uma religião, não ter um Deus fixo, alguma coisa que eu tivesse. Quando falaram para mim, apesar do grupo se encontrar numa igreja, a gente tem um contrato lá de pagar um aluguel para a igreja e funcionar as reuniões lá, mas não tem religião. Então isso foi muito legal, porque eu tinha participado de várias tentativas de parar de usar em várias religiões. Para mim não deu certo, né? Internação, psiquiatria, essas coisas não funcionou. NA foi o que funcionou para mim. Então não dá para esquecer isso, cara. Quando eu acreditei realmente no programa, eu acreditei naquilo que os companheiros estavam falando dentro da reunião, e de verdade hoje eu consigo viver uma vida que vale a pena viver, uma vida que não me faz, não sinto falta de nada, cara. 26 anos sem beber, às vezes eu vou na festa de família e tal, eles falam, pô, mas agora já faz 26 anos, pelo amor de Deus, um golinho só, né, cara? Falo, então, mas para mim uma só não é muito pouco. A gente conhece Não, essa história. não dá ainda, pô. Então, é interessante isso, né, que a gente está falando sobre qual é o tempo, né, que já não, eu sei que determinadas situações, determinadas dificuldades que eu tenho na vida aí, ainda às vezes eu falo, puta, meu, tá de fugir da realidade, fazer alguma coisa e tal. Outro dia eu falei pro meu padrinho, pô, tô com vontade de relaxar, né? Relaxar, tomar uma, fazer alguma coisa para ter. Ele falou, meu, você vai relaxar se você tomar uma, se você usar. É engano isso aí. Eu tô engano do caramba que vai relaxar. Isso aí é coisa de propaganda, Pô, né? Então não é isso que eu busco, né? Não é relaxar que eu busco na droga, né? Fugir da realidade. Então eu tenho aprendido isso, que haja o que houver, eu não preciso mais usar, né, cara? Por causa de vocês, por causa do programa, por causa do NA. E, e o processo de recuperação te traz responsabilidades como afiliados, por exemplo, tem bastante afiliado. Então, quando eu tento esquecer, quando eu estou meio relaxado assim do programa, alguém me liga, vamos partilhar um passo, vamos numa temática não sei aonde, vamos fazer um. Então, isso é importante. legal. Ó, você falou de serviço, eu estava deixando a cereja do bolo para o final, mas Né? já que falou de serviço, não, eu também sou suspeito desse negócio de serviço, eu É. gosto um pouquinho disso, né? Então, assim, cara, o que você acha, qual foi a importância para a sua recuperação, assim, para o início daquela sua recuperação? Você falou que você foi secretário de grupo, né? Acredito que tenha sido o primeiro encargo, né? Então, o que você acha, assim, qual foi a importância de ter esse impulso, essa ação de levantar o braço para servir ao grupo? Como é que isso refletiu na tua recuperação lá, no início da tua recuperação, assim? No início da recuperação fez toda a diferença, como eu te falei. Mas quando peguei a primeira vez a chave do grupo, foi uma emoção e
entendia. A gente acaba se tornando meio que dono depois, não quer devolver a chave mais, né? Ô, Não queria mais depois passar a chave. Mas como eu fui empurrado para outra estrutura, que fui servir como representante de serviço do grupo, aí fui para a área sul, conheci vários, conheci meu padrinho lá, na verdade. legal. Eu, lá na estrutura que era uma vez por mês, a gente se reunia, eu conheci o linha de ajuda, cara. E aí eu fui fazer o treinamento para servir o linha de ajuda. Cara, uma coisa impressionante, assim, o procedimento para se atender o linha de ajuda na minha época era três treinamentos e 3 acompanhamentos, estava apto a atender. Legal. Eu fiz 10 treinamentos, eu falava com o cara assim, o cara Nossa, que fazia o treinamento, eu falava, meu, e aí, eu não... Quando que eu vou? Ele falou, ô, companheiro, posso te falar a verdade? Eu falei, pode, tô aqui para isso, pô. Você não sabe falar, né? Eu falei, pô, mas cadê o amor? Eu falei pro cara, você fala muita gíria, você fala muito rápido, cara, não dá, ninguém entende o que você fala. E era assim mesmo, José. Eu falava rápido, eu aham, falava muita gíria, muito palavrão. Então, hoje eu tenho um parâmetro assim, minha mãe fala, meu, como você não fala mais palavrão, você fala calmo, você é um cara, você mudou demais e tal. E eu escolhi um padrinho que não falava palavrão, que falava que era calmo, que falava pausadamente, tudo para me ajudar. boa. Então, depois do 10º treinamento, eu comecei a atender linha de ajuda, cara, e aí começar a escutar aquilo que minha mãe falava. As mães ligavam lá, pô, mas meu filho é tão bonzinho, mas ele usa droga, tal. Eu chorei várias vezes, cara, na sala de linha de ajuda, assim, ouvindo os relatos das mães e tudo mais. Foi importante para mim pra caramba isso, né? O serviço, o serviço de DNA me ensinou a tudo aqui fora, cara. A discordar sem ser desagradável, a entender que tem umas tradições, que as nossas tradições me direcionam para viver aqui fora, que nem tudo é a minha vontade, o que a maioria achar que é melhor para qualquer comunidade é aquilo que vai ser, não é a minha ideia que sempre é melhor, ser contrariado, fazer 10 treinamentos, que todo mundo tinha feito 3, eu tive que fazer 10 para poder me adaptar e começar a atender o telefone, depois falar em público, servir o IP, servir o HI, eu servi várias estruturas, né, cara? Isso é bastante tempo aqui dentro, né? Então, deu tempo de fazer um monte de coisa. Mas eu falo sempre do linha de ajuda, eu enfatizo, porque foi o primeiro serviço de subcomitê que eu fiz, né? Que eu servi. E depois eu fui coordenador de linha de ajuda, e eu peguei a época do clone, não sei se você lembra de uma novela que teve Sim, uma sim, novela. lembra. Cara, foi uma mobilização em NA, em São Paulo, para atender o telefone, porque a gente aparecia no finalzinho da novela, e aí os caras, era de manhã, de tarde, de noite, telefone bombando, Um grande e, serviço aquilo ali, viu, cara? Um grande pô, serviço. cara, e a gente não tinha estrutura nos grupos para aguentar aquela demanda. Olha como é importante. O serviço tem para todo mundo, cara, e é importantíssima a presença de quanto mais membros tiverem para dar ideia, para se posicionar melhor, porque naquela época a gente perguntava, por que não estoura o telefone, manda, cola em tudo quanto é lugar e tudo mais. E os companheiros mais experientes falavam assim, cara, se a gente colocar esse telefone na mídia, a gente não vai ter estrutura para aguentar. Foi difícil essa época aí, hein? Porque chegou muita gente. Eu tenho um companheiro servidor lá no Rio de Janeiro, um amigão meu, hoje, ele serviu comigo, o apelido dele é Clone, que ele chegou pelo Clone, tá? E ele serviu a região Rio de Janeiro há um tempão, até pouco tempo atrás eu conversei com ele. Então, além desse crescimento espiritual e de aprender a lidar com a vida aí fora, os amigos que eu fiz no serviço, né? Cara, eu conheci gente do Brasil inteiro, né, Legal. servindo NA. Tem uma passagem rapidinho, vou te falar que eu fui para Criciúma a trabalho, né? Fui para Criciúma a trabalho. Estava dirigindo um caminhão aí numa época, uma empresa. Cheguei lá em Criciúma, paramos num hotel, e aí eu falei, pô, meu, o dono do hotel estava lá, eu falei, onde que fica essa igreja tal, tal, tal? Aqui o cara falou, fim da rua, aqui é a igreja. Mas por que você quer saber? Não, tem uma prima minha que mora perto da igreja. Não queria quebrar meu anonimato, né? Tá, o pessoal da empresa. O cara falou, tá, mas como é o nome da sua prima? Conheço todo mundo aqui. Eu falei, não, só me dá o endereço. Eu falei, cara, chato. Eu falei, só dá o endereço do grupo. Não, desce aqui e tal, me dê o endereço. Né? E
E cheguei lá, o grupo tava aberto, eu entrei no grupo, tava sentado partilhando, daqui a pouco o cara enfia a cabeça assim e fala, eu tinha certeza. O cara que me deu o endereço do grupo era o dono do hotel e era membro de NA, cara. Ah, mano, olha aí. Sensacional. Eu fiquei trabalhando um mês lá em Criciúma, cara. E o cara me levou pra churrasco, me levou. Fiz até um HI com eles lá. Aham. E os caras que estavam comigo da empresa falavam assim: Meu, quem são esses caras? Eu vejo os caras te abraçar aqui no hotel, te beijar aqui. Eu falava: Não, meu, o Que pessoal da coisa, igreja né, tá cara? aqui. Esse amor da Irmandade. Eu levei um tempo, hein, para me acostumar com isso, hein, cara. É, Levei um tempo. Olha, Elton, a primeira vez que um companheiro disse eu te amo para mim, eu fiquei paralisado, em choque, assim. Juro para você. O cara falou assim, cara, te amo. Eu travei, e aí uma outra oportunidade, uma outra reunião, tal, ele me contou, cara, eu te amo, obrigado e tal. E aí eu, pô, fiquei incomodado mesmo, assim, eu cheguei, mano, vem cá, rapaz, é esse, mano, eu te amo. Cara, eu te amo, você é um membro da Irmandade, você é um irmão para mim e tal, e começou a me... Aí, pô, aí eu comecei a entender de fato o que estava acontecendo ali, porque foi muito estranho o lance do abraçar, né, cara? Sabe? Até mesmo de abraçar as companheiras com respeito. sim, sim, sim. A gente teve que aprender isso também, não é qualquer abraço, não é abraçar de qualquer jeito, mas tem que aprender a abraçar a companheira, abraçar o companheiro, né? O eu te amo. Cara, e esse lance sabe, de onde você chegar e onde você estiver, você vai ser recebido como um igual. Eu acho que é uma coisa assim, muito, muito do NA mesmo, assim, particular, Ninguém sabe? entende. Ninguém Acho que hoje eu entende. tenho certeza que qualquer lugar do Brasil hoje que eu for, tiver um membro de NA lá, eu acredito, hoje eu acredito nisso, que eu vou ser levado para uma reunião, sim, que a galera possivelmente vai terminar a reunião, vai levar a gente para lá para uma lanchonete, para um restaurante, para bater um papo, tomar uma água, um refri, o que seja, sabe, cara? Que é a extensão, né? Desse cuidado, desse carinho que a gente oferece para os nossos recém-chegados e depois de um tempo nós podemos retribuir, né, esse carinho e esse amor pelos outros, né, cara? Isso é uma coisa que eu só vi em NA até agora, cara, e isso Não, para mim é fantástico. você ter a certeza de que você não está sozinho nunca mais, e isso é uma realidade mesmo, é muito louco. Você saber que você pode ir em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, cara, eu fui conhecer lá o escritório mundial, eu fui numa convenção lá na Califórnia. Meu, eu não falo inglês fluentemente, mas eu estava em casa. Estava em casa. Eu fui na hora da contagem regressiva lá, o cara levantar a mão e falar que estava 64 anos limpo, o outro Ô, 50 e poucos anos limpo, e eu, é louco. meu, uma coisa impressionante. Então, qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu sou membro de NA e eu não vou estar sozinho, e só se eu quiser, cara. Só se eu quiser. Porque se eu entrar numa reunião, você já se identificou, todo mundo já sabe. E lógico que também isso também leva tempo, né, cara? Eu lembro da minha primeira convenção, eu estava um ano limpo, fui na primeira convenção lá no Rio Carioquinha. Boa. Ninguém vai, pode, tem vontade de ir? Tem. Pega o ônibus e vai. Peguei a mochilinha, peguei o ônibus e fui. Cheguei lá perguntando, logo na rodoviária, o cara falou, você é de NA, né? Sou, vem comigo. E o cara, cheguei na convenção, lógico que NA não é para isso, mas o cara, falei, meu, onde que eu busco? Tem que procurar um hotel, uma pousada, alguma coisa. Não, você vai ficar na minha casa. Você vai ficar até em lugar nenhum. Nossa, velho, que legal, Aí eu hein? falei, meu, primeiro ano de recuperação, sem entender muito, eu fiz a mesma coisa que você. Eu falei, meu, cara, quer que eu vou dormir na casa dele? Coisa Tipo, estranha. né? Pô, Pô, o cara nunca me viu, meu. E, e depois de mais de 10 anos, eu encontrei o cara no serviço, numa reunião lá da região. Putz, cara. que legal, mano. Pô, Eu tenho muitas passagens, José, porque é bastante tempo, né? Eu tenho aham, uma menina ligou uma vez lá no grupo, uma mulher, legal. falando que queria ajuda e tal, que não sei o quê. Eu falei, pô, tá, vai pro NIA, vai pro grupo, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois passaram 4 anos, eu fui num grupo
num grupo bem conhecido aqui em São Paulo, o Grupo Santa Cecília, estava lá e tal. E aí o companheiro quer se apresentar, a hora que eu falei, sou Elton Adicto, meu, a mulher deu um pulo da cadeira. Nossa, Ela tava ali para 4 anos, cara. que massa, hein, cara? Aí ela me deu um abraço, falou, puta que pariu. Você que me atendeu, sabe essas paradas que não tem explicação? Pô, não, ó, isso aí, vou dizer para você, Elton, vou te cortar agora um pouquinho. É privilégio dos Os servidores de servidores. Narcóticos Anônimos, tá, gente? Olha o que eu tô falando, tá? Você não vai sentir essa emoção, sabe? Só sentado lá na cadeira, indo para a reunião. Você precisa levantar o braço, vir para o serviço e você vai sentir esse calor, sabe? No coração, essa coisa boa. Sou útil, ajudei mais alguém além de mim, Sim, sim. enxerguei além do meu umbigo. Nossa, mano, Não, é impressionante, privilégio de né? servidor, hein? Olha Impressionante. lá. E eu fiquei assim, a reunião estava lotada e todo mundo sem entender. Depois na partilha dela, ela falou: meu, o cara me atendeu na linha de ajuda e fez toda a diferença na minha vida. Eu vim para NA, tô a NA até hoje. Depois que eu falei com esse cara, eu procuro ele em tudo quanto é grupo e não acho. E eu sem nem entender, assim, porque a gente não tem como. Depois que você atendeu na linha de ajuda, acabou a ligação, acabou. Você não dá o Ah, telefone, você não marca encontro, isso. isso é tudo Não, procedimento de não. NA, né? É. E então, meu, essas partilhas, eu falo no grupo às vezes para os companheiros, falo, cara, já servi vários encargos em NA. Fui coordenador de vários comitês, coordenador de CSA. Servi o Núcleo Grande São Paulo, depois abriu a região, eu passei na transição. Mas os encargos que mais me mexeram são esses que quando você vê alguém que você ingressa. Tem pessoas que você ingressa, depois de um tempo você vê o cara, né? Não, você fez meu ingresso, não dá nem para lembrar. Essas coisas a Ah, gente mexe com a gente, né? com certeza, hein? Importante, importante, cara. E hoje, todo esse processo que eu passei em recuperação, cara, eu cheguei em NA com vontade de ser pai, ter uma família e tudo mais. E hoje eu sou pai. Bacana. Infelizmente, felizmente não, deu certo o meu relacionamento durante 12 anos. Eu era casado com uma companheira e minha Aham. filha quis ficar comigo, né? Mora comigo até hoje. Tá com 14 anos agora. Então, fiquei aí sendo pai, servindo a Irmandade, trabalhando, fazendo tudo que eu aprendi com vocês. Então, hoje, por ter acreditado lá atrás, eu posso falar essa frase para você. Eu acreditei, hoje eu vivo, cara, vivo bem. É isso aí. Eu acho que é por isso que a gente fala, de fato, que o programa ele é um programa espiritual, né? Não adianta a gente ler todos os guias de procedimentos, todas as literaturas e não colocar nada disso em prática, né? E o ato de colocar em prática é ter fé, é Sim, devia acreditar que ele funciona, não é só devia acreditar em um poder superior, mas vir acreditar no programa, botar em prática, executar. Nossa, mano, eu conheci aqui na comunidade a gente fala assim, olha o livro azul andando ali, ó, que é aquele companheiro ali que sabe tudo, cara, ele diz para você a vírgula, a página, sabe, onde está escrito as coisas, mas por alguma razão ele não consegue pôr em prática, né? E aí recai por diversas vezes e a gente continua chamando ele para voltar, continua mantendo a sala aberta para ele vir e ele fala bonito, tem toda aquela coisa decorada, bacana, mas puxa vida, parece que não tem fé, sabe? Parece que não está acreditando naquilo que ele mesmo fala. Então, eu acredito muito hoje que o programa ele é espiritual por isso, porque ele precisa de fé. E a gente não tô falando de religião, hein, gente? Olha lá, hein? Eu também não tenho religião, tá? Tô limpo aí há 15 anos já com esse programa, né? Graças a esse programa. Mas é preciso muita fé. Desenvolver a fé, mesmo que não exista, né? O segundo passo está aí para isso, né? Para é. ajudar a desenvolver essa fé, né? E o segundo passo tem um trecho muito que faz diferença para quem não acredita, né, cara? Uhum. Aquela frase que diz assim: age como se. Age como se. Eu não tenho fé, mas age como se você tivesse, se você acreditasse. Continua É isso. voltando que você vai, né, que você vai entender. E é isso que eu fiz por muitas vezes. Eu chegava desacreditado, achando que aquilo não ia funcionar para mim, que funcionou para os outros e tudo mais, mas que para mim eu sou diferente e tal. Meu,
volta que a segredo tá na próxima. Tinha um companheiro, quando eu cheguei, ele falava assim, ele começava a contar uma história. Uhum. Esse cara que você falou aí, que ele tem tudo na ponta da língua, ele é decorado e tal, ele é inspiração para muita gente, pode ter certeza. Ele tá levando a mensagem de uma Claro, maneira sem boa. dúvida. Talvez ele não seja bom para ele, mas ele tá Uhum. ajudando alguém. E esse cara que eu vou falar, ele falava assim para mim, pô, ele falava, começava a contar uma história. Aí o filho, tá, quando tava acabando a partilha dele, ele falava, tá, eu conheci a mina, a mina tava na festa, cara. Ela chegou e falou para mim, mas amanhã eu continuo. Obrigado só por hoje. Cara, Essa qual foi boa, que... hein? E aí acabava a reunião, alguém ia falar, eu e mais algum, mas e aí, vem amanhã. Vem amanhã, vem amanhã. Amanhã, Boa, boa. Gostei dessa, hein? eu lembro desse cara, o mesmo cara que mexia com alicate na unha, limpava e mexia o café. Figura, hein? Figura. O cara fez meu ingresso, ele é um motoqueiro, eu vejo você com essa jaqueta, ele era mecânico de moto e tal, cara bem louco, muita gratidão por esse cara. Que legal, hein, mano? É É isso. legal. Cara, NA é incrível, cara. Eu acho que, assim, às vezes a gente, poxa, até fica chateado, não sei você, mas às vezes eu fico chateado querendo que, pô, vamos organizar, a coisa tem que ser desse jeito, o padrão, mas não tem padrão, Não né? tem. Não tem É, um padrão. A gente pode tentar organizar as coisas e tudo, né? Principalmente quando você fala de serviço. É preciso um sim, nível sim. de organização. Isso é óbvio. Mas padronizar tudo, eu acho que a gente ia perder muito, né? Sim, A sim. Irmandade é cheia de diversidade, é rica em diversidade, né? Eu estava falando do serviço também, e eu lembro que por muitas vezes eu tive que partilhar aqui na comunidade, dizendo que, olha, porque começou uma história aqui, pronto, vou no princípio. Começou uma história aqui de dividir as pessoas entre os servidores, e aí eles usavam de forma pejorativa os bebedores de café. Assim, a gente não faz isso, cara. É, Não, vocês não podem fazer uma coisa dessa. Não, porque ele é só bebedor de café. Cara, para com isso, mano. Olha só, você vai chutar no escanteio, correr para a pequena área e cabecear? Você é. não vai, mano. Então, você vai fazer lá o HI, você vai fazer o longo alcance, você vai atendendo linha de ajuda, tem que ter alguém lá na sala para receber esse cara, mano. Sim, Você não sim. vai fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, todo mundo tem a sua importância, cara, dentro da Irmandade. Todo Sim. mundo tem o seu papel, sabe? E tem Aí, que ter. tem, O que tem, move a cara. Irmandade é o recém-chegado, né? O cara que chega. Meu, Lógico, mano. eu voltei a servir a região como MCR aqui do meu CSA há 2 anos atrás. Eu vi os caras falando umas ideias, assim, molecada nova falando de um jeito de NA, e falei, cara, esses caras são o futuro mesmo de NA, né? Umas É, coisas que eles falam, que eles estão, a BNA, que colocando um monte de procedimento diferente, os caras falando da Conferência Mundial de uma maneira diferente, de uma legal. maneira mais atual, onde as pessoas entendem, porque, meu, eu tô ficando velho, né? E Estamos. a gente vai ficando, vai passando o tempo aí, você vai numa reunião de serviço hoje, você fala uma coisa, o cara fala, meu, depois você fala. Ó, eu vou te falar uma experiência rapidinho. Há uns 5 anos Aham, atrás, nós formamos nosso CSA aqui há uns 15 anos, 15, 20 anos, acho. legal. 20 anos, mais ou menos. E eu já fui parceiro do processo e tudo mais, né? E aí eu levantei a mão fui coordenar, fui numa reunião de área, levantei a mão para coordenar a área. Não fui eleito. Ó. Aí eu falei, ué, falei pro meu padrinho, eu falei, pô, mas eu fui lá, levantei a mão, cara. Eu ajudei a montar o CSA, eu fui delegado da região, pô, fui o primeiro delegado aqui da região Grande de São Paulo. Eu servi o Aham. núcleo, eu servi. Tá. Eu falei, mas o que você falou? Ah, eu levantei a mão, perguntaram porque eu queria servir, eu falei que eu tenho bastante experiência, que eu queria ajudar eles, né? Aham. Então você não vai ser eleito, você tem que voltar lá e falar que você precisa deles. Você precisa da ajuda deles. Você está lá Ó, para aprender com eles e tudo mais. boa. Olha só, hein? Então, até o jeito que você coloca as coisas, daqui a pouco se esse cara veio aqui para ensinar, para ter uma experiência que é mostrar. Não. Ah! Aí eu levantei a mão na próxima reunião, na reunião seguinte, falei: o que você quer servir? Falei, cara, eu quero servir porque eu preciso de vocês, eu quero aprender com vocês, eu quero fazer parte e tal.
Ah, então tá eleito. Olha só, hein, cara? Você vê, né? Eu falei, meu. Boa, boa. Não, cara, ó, o serviço ele se renova mesmo, isso é um fato. Eu acho que o serviço da Irmandade é algo vivo de fato, né? Então, assim, ele por si só, né? Ao longo dos anos, ele vai se moldando, se reinventando, né? Olha só onde a gente está, né? Nós estamos gravando um episódio de um podcast. Quando é que há 10, 15 anos atrás a gente ia imaginar algo desse tipo, né? Talvez algum membro possa ter pensado, mas não deve ter botado em prática, né? Porque a gente não viu nada desse tipo ainda. E olha só, a gente está aqui, a gente está tendo algum espaço, um espaço novo dentro da Irmandade. Eu acredito que ainda muita coisa ainda vai vir, talvez outros podcasts ou outras formas de servir a Irmandade, né? E isso é graças a essa diversidade, a deixar que os nossos recém-chegados também tenham espaço, também tenham fala, né? Possam nos ajudar, né? Dentro do serviço. Isso é muito bacana, cara. Tá vivendo isso dentro da Irmandade. É isso aí. Elton, cara, eu acho que para a gente fechar, então, assim, esse nosso momento aqui, essa nossa troca, queria saber se você poderia falar algumas poucas palavras. Eu não vou dizer dar uma ajuda, nem um conselho, porque isso não se faz em NA, mas o Elton de hoje, né? Olhando para o Elton que chegou na Irmandade há 26 anos atrás, né? Se você pudesse falar algo que ajudaria, né? Ou facilitaria aí o seu processo de recuperação, que 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 vem assim na tua mente assim, poxa, eu acho que eu falaria ou diria ou isso para essa pessoa, né, para esse Elton recém-chegado, né? Eu acho que isso poderia ajudar ele na caminhada dele em recuperação. Legal. Eu tenho falado em algumas reuniões aí, quando o momento, depois do momento do ingresso, falado para alguns afiliados, para algumas pessoas do grupo que não sei se em todo o grupo está assim, mas alguns companheiros, quando fazem o ingresso, falam: olha, você está ingressando num lugar onde as pessoas todas são seus amigos, você não vai ficar sozinho nunca mais, aqui todo mundo vai te ajudar, são todos amigos, pode confiar em todo mundo, vale a pena ficar limpo e tudo mais. E quem já está há algum tempo na Irmandade, não dá para falar essas coisas, que todo mundo é seu amigo, você pode confiar em todo mundo. É, acho que o que me fez ficar em NA foi as pessoas falarem a verdade. Elton, é difícil pra caramba ficar limpo, cara. Você vai passar por um monte de dificuldade, mas eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui, o grupo vai estar aqui, as pessoas que estão aqui, você pode contar com a gente. Se a sua dificuldade for não conseguir ficar limpo, ter vontade de usar, ter dificuldade para partilhar, nós vamos estar aqui para te receber, para te ouvir. Pode ligar o momento que você quiser, você vai conseguir ajuda. Com o passar dos anos, você vai ter alguns amigos aqui até. Você vai conseguir conquistar algum amigo. Isso é uma consequência da recuperação. Porque senão o recém-chegado acaba achando que todo mundo que está aí quer salvar sua pele, na verdade. Todo mundo quer ficar bem. E se puder ajudar o outro, melhor ainda. Mas não dá para ficar enganando ninguém, dizer que é fácil, que vai fica aqui que todo mundo te ama, todo mundo gosta de você, todo mundo tem a mesma doença, todo mundo no mesmo propósito quando levantou a mão lá para ingressar. Então, eu tive essa ajuda. As pessoas foram verdadeiras comigo. Meu, vai passar. Tá doendo? Dói mesmo, vai passar. Não tem nada que faça passar. O que vai fazer passar a dor é você partilhar, você pedir ajuda, você ter um padrinho, você praticar o programa, você seguir as sugestões que a gente deu para você aqui. Então, eu acreditei em tudo isso, José, lá no começo, e fui voltando, fui aprendendo, fui me decepcionando com algumas pessoas, outras tal, e então hoje eu tenho alguns amigos em NA. Não são poucos, não, são bastante amigos que eu tenho. Mas que eu entendi que o propósito aqui é cuidar de mim, ficar limpo. E se eu puder ajudar, de quebra, ajudar alguém, vai ser importante. Então eu acreditei lá atrás que era possível, me inspirando em alguns companheiros aí, inclusive o meu padrinho, que conseguiu me passar a essência de NA, mas que vale a pena. O importante é que vale a pena. E o que eu sempre ouvi na minha recuperação, é o que eu tento falar para as pessoas hoje, vai passar.
tudo passa. Então, acho que é isso, José. Legal, legal. Meu irmão, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que era isso que eu também precisava ouvir hoje, né? É, ser de verdade, né? Ser verdadeiro, né? Verdadeiramente estar ali de corpo e de alma presente, né? Eu acho que é o único caminho também para o autoconhecimento, né? Tentar se enganar, enganar os outros, não vai me levar a lugar algum, né? Muito bacana, cara. Muito obrigado. Para quem ficou até agora também, né? Se você não conhece ainda Narcóticos Anônimos, procura a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também, Narcóticos Anônimos, tá? Ou entra lá no nosso site, na.org.br. Lá você vai ter muitas informações, entre elas reuniões presenciais, reuniões virtuais, endereços de grupos, né? Acesso a algumas literaturas como a nossa meditação diária, tá? E você vai ter uma boa ideia do que é Narcóticos Anônimos, do tamanho que é essa irmandade, que não é uma irmandade brasileira, é uma irmandade mundial, tá? E tem salvado milhares de vidas ao longo de mais de 50 anos, tá certo? É isso aí, pessoal. Então, Elton, mais uma vez, obrigado, meu irmão, do coração, tá? Valeu. Vai ficando por aqui, então, tamo junto. Essa caminhada aí não é uma caminhada solitária, tá? Você tem ajuda dentro de Narcóticos Anônimos, mas você precisa se permitir. Tamo junto, só por hoje funciona. Obrigado, só por hoje. Abraço.